Olá, Capricórnio! O seu signo foi sorteado para essa leitura SOS com uma mensagem que chega quando existe algo importante pedindo a sua atenção. Lembrando que essa é uma leitura geral e atemporal, nem tudo vai conversar com todos da mesma forma, então fique apenas com aquilo que fizer sentido para a sua realidade. E se aparecerem outras pessoas na leitura, você também pode inverter os papéis se perceber que a situação se encaixa melhor dessa forma. Essa leitura é especialmente para quem é de Capricórnio, tem Capricórnio forte no mapa ou está lidando com alguém deste signo. E antes de começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Então vamos à sua leitura. Capri, a primeira energia que apareceu aqui fala sobre um segredo, uma revelação ou uma informação muito importante. Pode ser algo que estava escondido, algo que você ainda não consegue enxergar com clareza, ou até uma situação que você mesmo deixou guardada. Mas existe um detalhe muito importante. Aqui já ganhou vida própria. É como se alguma situação estivesse acontecendo nos bastidores, seguindo o seu próprio curso, independentemente de você estar olhando para ela ou não. Pode ser uma dinâmica que precisa da sua atenção, algo que saiu do seu controle, ou uma verdade que está cada vez mais próxima de vir à tona. Vamos entender melhor o que é isso. Abrindo as cartas do tarô, a leitura reforça exatamente essa ideia. Existe uma informação, uma situação, um processo que antes era muito nebuloso, muito indefinido, quase sem forma, mas que foi amadurecendo em silêncio. A imagem que vem é de uma gestação. É como um bebê que começa apenas como um pequeno embrião e aos poucos vai se desenvolvendo até chegar o momento do nascimento. Aqui essa imagem é simbólica, a leitura não está necessariamente falando de gravidez, mas de algo que estava sendo formado longe dos seus olhos e que agora já está suficientemente desenvolvido para aparecer. E a sensação é de que esse nascimento está próximo. Existe alguma situação na sua vida que caminhou sozinha. Talvez você tenha pensado, isso não vai dar em nada. Essa área da minha vida nunca vai funcionar, ou simplesmente tenha deixado esse assunto de lado para focar em outras coisas. Só que enquanto você seguia a sua vida, isso continuou crescendo. Pode ser uma oportunidade, uma consequência, uma revelação ou até uma mudança importante que foi se desenvolvendo silenciosamente. A leitura insiste muito nessa ideia de que algo evoluiu sem que você percebesse. É como se debaixo do seu próprio nariz uma situação estivesse tomando forma e agora estivesse prestes a sair da invisibilidade. O mais curioso é que as cartas mostram que você ainda não está enxergando isso, talvez porque a sua atenção esteja voltada para outras áreas da vida, ou talvez porque você já tenha dado esse assunto como encerrado, mas não está. Existe algo que continua vivo, continua crescendo e está muito perto de mudar completamente de fase. Por isso, este SOS chega até você, para chamar a sua atenção antes que essa energia finalmente venha para a superfície. Então vamos entender como essa energia oculta está influenciando a sua vida. Porque se a leitura está dizendo que existe algo escondido, que já ganhou força, a pergunta é: onde isso está aparecendo na prática? As cartas mostram um desgaste que não aconteceu de uma vez. Foi algo que começou pequeno, com pequenos incômodos, pequenas limitações, pequenas frustrações, mas que aos poucos foram corroendo alguma área importante da sua vida. É aquela situação que vai acontecendo silenciosamente, você vai se adaptando, vai levando e quando percebe, aquilo já criou um bloqueio. Hoje isso aparece como um verdadeiro impedimento para a sua evolução. As cartas mostram que essa energia tira a sua liberdade. A imagem que vem para mim é daqueles filmes antigos em que o prisioneiro carrega uma enorme bola de ferro presa por uma corrente ao tornozelo. Cada passo exigia um esforço enorme.
E é exatamente essa sensação. Você até tenta caminhar, mas existe um peso invisível que desacelera tudo. Parece que você nunca consegue avançar com a leveza que deveria. E talvez você nem tenha percebido quando essa corrente foi colocada aí. Ela simplesmente foi ficando cada vez mais pesada. Agora, olhando mais profundamente pelo tarô, fica muito claro que essa influência está agindo. Ela mexe principalmente com as suas conquistas pessoais, com aquilo que você gostaria de construir para a sua vida, com a sua sensação de realização. As cartas mostram um potencial muito maior do que aquilo que você efetivamente está vivendo. É como se a vida dissesse que você tem capacidade para experiências muito mais completas, muito mais significativas, mas na prática você acaba recebendo apenas versões reduzidas daquilo, quase como um prêmio de consolação. Você olha para a vida e pensa: eu sei que poderia estar vivendo algo maior. Eu sinto que já deveria ter ultrapassado essa fase. Porque parece que eu sempre fico parado no mesmo lugar? As cartas falam muito dessa sensação de andar em círculos, de repetir ciclos, de perceber outras pessoas avançando enquanto você sente que continua preso na mesma etapa. E isso não acontece apenas por circunstâncias externas. Existe também um movimento interno. Aqui aparece uma energia muito forte de autossabotagem. É como se uma parte inconsciente sua tivesse aprendido a sobreviver com muito pouco, enquanto outra parte sonha com uma vida muito maior. Olha o conflito que existe aí. Uma parte de você deseja realização, reconhecimento, reciprocidade e crescimento, mas essa parte oculta sussurra: não precisa de tudo isso. Isso já está bom. Melhor aceitar o que vier. E sem perceber, você começa a se acostumar com pouco. É como se a energia diminuísse constantemente à medida daquilo que você acredita merecer. E isso acaba refletindo também na forma como as pessoas chegam até você. As cartas mostram que, em algumas áreas pessoais da sua vida, você acaba atraindo relações ou situações onde fazem apenas o mínimo, como o mínimo de atenção, o mínimo de consideração, o mínimo de investimento, e aos poucos isso vai parecendo normal, como se você tivesse aprendido que é assim mesmo, só que não é. A leitura mostra que existe uma diferença muito grande entre o potencial que você carrega e aquilo que você está aceitando viver. Não porque as coisas simples sejam ruins. A questão aqui não é simplicidade, é escassez, é migalha, é receber sempre menos do que realmente faria sentido para a sua caminhada. Talvez você até olhe para outras pessoas e perceba que determinadas experiências parecem acontecer naturalmente na vida delas, enquanto na sua, tudo exige um esforço muito maior para receber muito menos. E isso faz muita gente de Capricórnio pensar: por que quando chega na minha vez, parece que tudo vem pela metade? Por que parece que comigo é sempre mais difícil? Porque eu sinto que fico esperando experiências que nunca chegam da forma como eu imaginava. As cartas mostram que isso não começou agora. Foi uma programação que foi se fortalecendo aos poucos e, justamente por estar tão escondida, acabou influenciando a forma como você pensa, como você se posiciona, como permite ser tratado e até aquilo que acredita merecer. Por isso essa leitura começou falando de um segredo, porque existe algo trabalhando nos bastidores da sua vida, e na próxima parte nós vamos acessar exatamente o que é essa energia oculta, de onde ela vem e por que ela ganhou tanta força dentro da sua caminhada. Agora vamos acessar essa energia oculta que apareceu desde o início da leitura, porque até agora as cartas mostraram que existe algo atuando nos bastidores da sua vida, algo que ganhou força sozinho e que influencia principalmente as suas realizações pessoais, a forma como você vive o campo emocional e até a maneira como você recebe as coisas da vida. Mas afinal, o que é essa força?
O baralho cigano reforça algo muito interessante. As cartas mostram que essa força está ligada a uma informação, a uma mensagem, a uma comunicação que foi sendo repetida tantas vezes que acabou se tornando uma verdade absoluta dentro do seu sistema. Lembra que no começo da leitura eu falei que havia uma informação oculta que precisava ser revelada? É exatamente disso que estamos falando agora. Só que essa informação não é nova. Ela já existe há muito tempo. O que acontece é que você gira em torno dela sem perceber. Seus pensamentos giram nela, suas escolhas giram nela e as suas expectativas giram nela. É como se toda a sua vida pessoal tivesse sido organizada ao redor dessa única mensagem. E justamente por isso ela ganhou vida própria. Ela deixou de ser apenas um pensamento e passou a funcionar como um mecanismo automático. As cartas mostram muito movimento aqui. O cavaleiro representa exatamente isso. Movimento, comunicação, aquilo que coloca a vida para acontecer. Só que existe um detalhe muito importante. O problema não é que não exista movimento na sua vida. O movimento existe. O problema é que existe uma programação que redireciona esse movimento antes que ele chegue até você. É como se houvesse uma informação silenciosa dizendo: Capricórnio só vai até aqui, daqui para frente não. E isso nunca foi questionado. Você percebe o resultado, percebe a insatisfação, percebe que alguma coisa não flui, mas dificilmente olha para o mecanismo que está produzindo esse resultado. É por isso que a leitura insiste tanto na ideia de abrir os olhos. Porque quando você olha para o cenário final, mas não observa o caminho que te levou até ele, quando aprofundamos ainda mais, fica muito claro onde essa programação atua, principalmente no campo emocional e nas realizações pessoais. As cartas mostram que existe um fluxo natural de afeto, admiração, reconhecimento, reciprocidade e boas trocas. Só que, antes desse fluxo chegar até você, parece que ele é desviado. É como se essa energia passasse por um filtro e quando finalmente chega, ela já vem reduzida. Vem pela metade, vem com dificuldade, vem sem espontaneidade. Por isso, tantas vezes, você sente que precisa fazer um esforço enorme para receber o mínimo, como se carinho precisasse ser conquistado, como se respeito precisasse ser comprado, como se gentileza precisasse ser merecida, e essas coisas não deveriam funcionar assim. As cartas mostram que, para muitas pessoas, essas trocas acontecem naturalmente, enquanto você sente que sempre precisa provar alguma coisa para receber quase nada em troca. Não significa que você nunca tenha vivido um relacionamento, construído amizades ou recebido carinho. A leitura não está dizendo isso. Ela está mostrando a qualidade desse fluxo. É como se aquilo que chega até você viesse sempre mais cansado, mais limitado, mais difícil do que deveria, e isso acaba fortalecendo uma crença silenciosa, uma crença de que o pouco basta, de que é melhor aceitar o mínimo, de que quando chega a sua vez, sempre vai faltar alguma coisa. E essa é justamente a informação escondida que as cartas mostram, uma programação que foi sendo reforçada ao longo do tempo e que passou a influenciar a forma como você pensa, como você se posiciona, como permite ser tratado e até aquilo que acredita merecer. Enquanto essa mensagem permanecer funcionando no automático, a vida continua reproduzindo o mesmo padrão. Veio até uma imagem muito curiosa que talvez ajude você a entender melhor esse mecanismo. Lembra daqueles vídeos de brincadeiras com crianças que passava nos Reels, que o prêmio mudava a cada rodada, mas tinha um menino que não importava o que acontecesse, sempre acabava recebendo um chuchu? Todo mundo ganhava alguma coisa diferente, e quando chegava a vez dele, era sempre o chuchu. A brincadeira era engraçada justamente porque aquilo se repetia o tempo todo. E as cartas mostram que em alguns momentos da sua vida, você pode ter desenvolvido exatamente essa sensação. Como se, quando chega a sua vez,
viesse sempre a opção mais simples, mais limitada, mais sem brilho, enquanto olha para os outros vivendo experiências que parecem acontecer com tanta naturalidade, só que essa leitura está mostrando que isso não é uma verdade sobre você. É um mecanismo, é uma programação, e quando você consegue enxergar o mecanismo, você também começa a entender que ele pode ser interrompido. Por isso esse SOS apareceu para Capricórnio, porque antes de mudar o resultado, é preciso enxergar aquilo que estava funcionando escondido durante todo esse tempo. E agora vamos para o conselho das cartas Capricórnio. Como você começa a transformar essa programação? Como muda esse direcionamento que vem influenciando principalmente a sua vida pessoal, as suas realizações e a forma como você recebe as trocas da sua vida? O baralho cigano trouxe uma resposta muito importante. Ele mostra que essa questão está profundamente ligada ao seu inconsciente, o subconsciente e aquilo que trabalha no oculto. Nós estamos falando de um sistema que foi sendo construído ao longo da sua vida. Um sistema que começou pequeno, foi sendo alimentado e hoje funciona praticamente sozinho. Por isso a leitura começou dizendo que havia uma força oculta, porque ela realmente atua no oculto do seu ser. Você não acessa esse sistema simplesmente porque decidiu acessá-lo. Se fosse assim, ele já teria mudado. Nós estamos falando de um funcionamento interno que já ganhou vida própria. Por isso apareceu tão forte a energia da Lua na sua leitura. A Lua fala justamente desse mundo interno, das memórias, daquilo que não está totalmente iluminado, daquilo que age sem que a gente perceba. Estamos falando da psique, do subconsciente, de tudo aquilo que atua nos bastidores da nossa vida. Claro que você pode buscar um processo terapêutico, ele pode ajudar muito a compreender de onde esse sistema nasceu, por que essa programação foi sendo construída e como ela foi sendo reforçada ao longo da sua caminhada. Mas as cartas também trazem um caminho muito prático. Elas falam sobre desapego. Só que não é simplesmente desapego de pessoas, de objetos ou de situações. É desapego da antiga forma de funcionar, da antiga forma de pensar, da antiga forma de reagir, porque existe um detalhe muito importante. Você não muda esse sistema brigando com ele. Você muda deixando de alimentá-lo. E como você deixa de alimentar um sistema que trabalha no inconsciente? Mudando justamente o comportamento que ele espera de você. Sempre que surgir aquele impulso automático de se antecipar, de resolver problemas que nem são seus, de carregar responsabilidades que pertencem ao outro, de fazer muito esperando receber carinho, respeito ou reconhecimento, pare. Questione esse impulso e pergunte para si mesmo: eu realmente quero fazer isso ou estou fazendo porque acredito que preciso merecer o básico? Essa pergunta já começa a provocar uma mudança, porque esse sistema espera exatamente o comportamento antigo. Quando você muda a atitude, ele entra em conflito. E esse conflito precisa acontecer, porque esse sistema precisa se reorganizar. Ele precisa entender que agora existe uma outra possibilidade. Outra carta muito importante que apareceu no seu conselho foi a fogueira, e ela fala justamente de transformação. Ela fala de queimar aquilo que já não serve mais, daquilo que precisa ser encerrado para abrir espaço para uma nova forma de viver. Só que essa transformação não acontece de um dia para o outro. Lembra da metáfora que apareceu lá no começo da sua leitura? A metáfora da gestação? Aquilo foi sendo formado aos poucos, quase sem que você percebesse. Esse sistema também foi. Ele foi sendo construído junto com você. Então, essa transformação também acontece por etapas. Por isso, a Lua continua reforçando essa ideia de fases, de ciclos e de um processo que acontece pouco a pouco. Não tenha pressa, mas também não desista quando esse sistema começar a reagir, porque ele vai reagir. Ele vai querer trazer você de volta para o comportamento antigo. Vai trazer culpa,
vai trazer medo, vai dizer que o antigo caminho era mais seguro, só que agora você já sabe onde esse caminho termina. Ele termina exatamente naquele lugar que a leitura mostrou. Você faz muito, entrega muito e no fim recebe muito pouco. Outra carta muito importante que apareceu no seu conselho foi o caixão. Ele fala justamente de encerramentos, de fechar ciclos, de deixar morrer aquilo que já não pode continuar conduzindo a sua vida. Mas junto dessa carta, eu quero resgatar uma outra carta que apareceu anteriormente na sua leitura e que conversa perfeitamente com esse conselho. Lembra que na parte anterior apareceu o enforcado? Eu acho que agora ele faz ainda mais sentido, porque o enforcado fala justamente da necessidade de uma perspectiva completamente nova, de olhar para a mesma situação por um ângulo totalmente diferente. Então percebe como essas duas cartas se completam? Enquanto o enforcado pede uma mudança de perspectiva, o caixão pede que você encerre definitivamente a antiga forma de agir. Não adianta apenas enxergar diferente. É preciso agir diferente. É preciso deixar morrer aquele comportamento automático que alimenta esse sistema. Por isso eu falei tanto durante a leitura que você precisa fazer justamente o contrário daquilo que você sempre fez. Se o seu impulso é sempre se antecipar, dessa vez espere. Se o seu impulso é sempre resolver a vida de todo mundo, dessa vez permita que cada pessoa resolva aquilo que lhe pertence. Se o seu impulso é sempre fazer muito para receber o mínimo, dessa vez não faça, observe, veja o que acontece, porque é exatamente aí que esse sistema começa a entrar em conflito. E ele precisa entrar em pane, porque ele foi alimentado durante muitos anos exatamente pelos mesmos comportamentos. Quando você muda a atitude, ele perde a referência, ele não sabe mais trabalhar daquele jeito, e é justamente aí que ele começa a se reorganizar. Por isso eu não vejo essa leitura falando apenas de mudança de pensamento, ela fala de mudança de comportamento. Porque é através do comportamento que você mostra para esse sistema que agora existe uma outra realidade. É por isso que essa transformação é tão profunda. Ela não acontece apenas da boca para fora. Ela acontece quando você começa a viver diferente, quando você deixa de antecipar necessidades que não são suas, quando você deixa de tentar conquistar o básico através do excesso de esforço, quando você para de comprar um lugar na vida das pessoas, porque foi justamente isso que esse sistema aprendeu. Ele aprendeu que, para receber o mínimo, você precisava fazer o máximo. E agora você vai começar a mostrar para ele que não, que existem outras formas de viver, que existem outras formas de construir relações, que existem outras formas de receber afeto, respeito, consideração e reciprocidade. Também veio muito forte na sua leitura a energia dos encerramentos. Então não estranhe se alguns ciclos terminarem, não estranhe se algumas pessoas se afastarem, não estranhe se determinadas relações mudarem completamente. Porque quando você muda de postura, os sistemas à sua volta também são obrigados a mudar. Muitas pessoas estavam acostumadas com um Capricórnio que sempre resolvia, que sempre fazia, que sempre carregava, que sempre dizia sim. Então, quando você começa a colocar limites, esses sistemas também entram em choque. Mas isso faz parte da transformação. E aqui eu acho muito importante falar uma coisa. As cartas não estão dizendo para você abandonar as pessoas. Também não estão dizendo para você deixar de ser generoso. Elas estão dizendo para você parar de transformar a sua generosidade em uma moeda de troca, porque carinho não deveria ser comprado, respeito não deveria ser comprado, gentileza não deveria ser comprada, reciprocidade não deveria ser comprada. E é justamente esse sistema que você começa a encerrar agora. É por isso que o caixão apareceu. E ele não está encerrando apenas situações, ele está encerrando uma forma inteira de funcionar. E quando uma forma de funcionar morre, outra começa a nascer.
E é justamente por isso que na última parte da sua leitura apareceu um cavaleiro muito específico. Eu achei isso extremamente interessante. Durante toda a leitura nós falamos dos cavaleiros, falamos de movimento, falamos de informação, falamos daquilo que coloca a vida para andar. Mas justamente no conselho aparece o último cavaleiro que ainda não tinha aparecido na sua leitura, o Cavaleiro de Espadas. E eu achei muito significativo porque enquanto os outros cavaleiros movimentavam acontecimentos, esse cavaleiro movimenta a mente. Ele movimenta as ideias, ele movimenta os pensamentos, ele movimenta as memórias. Ele atua justamente nesse lugar onde esse sistema foi criado. Então eu vejo esse cavaleiro chegando para implantar uma informação completamente nova. Percebe como isso fecha a leitura? Ela começou falando de uma informação antiga, que passou a comandar toda a sua vida. Agora, no conselho, aparece justamente um cavaleiro trazendo uma nova informação para esse mesmo sistema. É como se ele chegasse dizendo: a partir de agora, existe um outro caminho. E esse cavaleiro trabalha muito nessa dualidade. Por isso, também ele conversa muito com a energia de gênios. Ele coloca duas possibilidades diante desse sistema: aquilo que sempre foi feito e aquilo que agora pode ser feito de uma maneira completamente diferente. E eu até vejo esse cavaleiro funcionando como um verdadeiro bode expiatório dentro desse sistema. Ele vai entrando pouco a pouco, levando novas informações, levando novos pensamentos, levando novas possibilidades. E esse sistema antigo vai sendo obrigado a olhar para algo que ele nunca olhou antes. Só que aqui existe um detalhe muito importante. Você não vai encontrar esse sistema sentado dentro da sua mente esperando uma conversa. Ele não é uma pessoa, ele não está escondido em algum lugar esperando você descobrir onde ele está. Ele é um funcionamento, ele é uma programação. E justamente por ser um funcionamento, você não muda esse sistema conversando com ele. Você muda alimentando outro funcionamento. É por isso que eu falei tanto durante a leitura sobre mudar de comportamento. Porque cada comportamento novo funciona como uma nova informação. Entrando nesse sistema, é como se o Cavaleiro de Espadas levasse todos os dias uma mensagem diferente para essa programação. E aos poucos ela vai sendo obrigada a se reorganizar, ela vai rachando, ela vai perdendo a força, até perceber que aquele antigo funcionamento já não faz mais sentido. Por isso eu não acredito que apenas repetir afirmações seja suficiente. Também não acredito que seja simplesmente uma questão de pensamento positivo. Nós estamos falando de um sistema muito profundo, então esse cavaleiro precisa agir através das suas atitudes, através das suas escolhas, através dos comportamentos que você começa a repetir, porque é assim que uma programação antiga vai sendo substituída por outra. Também vieram muito fortes na sua leitura os rituais simbólicos, e eu achei isso muito bonito, porque mesmo que pareça simples, eles conversam diretamente com o inconsciente, como escrever cartas de encerramento, escrever tudo aquilo que você decidiu deixar para trás, agradecer ciclos, encerrar histórias, fazer rituais que simbolizem esse fechamento, mesmo que pareçam gestos simples, mesmo que você pense isso é só simbólico. Para o inconsciente não é. O inconsciente trabalha muito através dos símbolos. Ele entende encerramentos, ele entende começos, ele entende mudanças de direção. Por isso, essas práticas podem ajudar muito nesse processo. Outra coisa que me veio muito forte foi o seguinte: talvez você pense, eu preciso mudar de ambiente. As cartas dizem que necessariamente não, porque se você levar o mesmo sistema para outro lugar, existe uma grande chance de construir exatamente os mesmos padrões. Você pode mudar de trabalho, você pode mudar de cidade, pode mudar de relacionamento, mas se esse funcionamento continua igual, muitas situações tendem a se repetir. Então a questão principal não é o ambiente, é aquilo que está
movimentando você por dentro. Quando esse sistema começa a mudar, naturalmente os ambientes também começam a mudar. As pessoas mudam, as relações mudam, os acontecimentos mudam, porque agora existe uma informação diferente conduzindo os seus movimentos. E tem uma outra coisa que eu achei muito importante na sua leitura. As cartas não estão dizendo para você se tornar uma pessoa passiva, muito pelo contrário. Durante toda a leitura ficou muito claro que você não é uma pessoa parada. Você é uma pessoa extremamente ativa, você faz, você resolve, você se dedica, você se antecipa, você trabalha. O problema nunca foi a falta de ação. O problema é que existe um desequilíbrio muito grande entre aquilo que você entrega e aquilo que você recebe. Você faz muito e recebe muito pouco. E isso, com o tempo, deixa de ser uma troca saudável, passa a ser um sistema de escassez. É por isso que as cartas não estão pedindo para você parar de fazer. Elas estão pedindo para você reorganizar a forma como você faz. Você continua sendo uma pessoa presente, você continua sendo uma pessoa generosa, você continua sendo uma pessoa disponível, mas agora você começa a observar melhor as suas trocas. Você começa a perceber quem realmente também investe em você, quem também lembra de você, quem também constrói reciprocidade, quem também faz questão da sua presença, porque uma coisa é ajudar por amor, outra coisa é ajudar para tentar conquistar um lugar na vida de alguém. E essa leitura mostra que muitas vezes esse sistema acabou confundindo essas duas coisas. Você começou a acreditar que precisava fazer cada vez mais para continuar sendo importante. Só que no fim das contas, isso acaba reforçando exatamente a programação antiga. Por isso eu falei durante a leitura para você observar muito as suas trocas e observar a sua colheita, porque aqui também aparecem cartas de terra, cartas que falam do concreto. Então vale a pena olhar para aquilo que você realmente está colhendo. Se você está colocando uma profundidade enorme em relações rasas, talvez seja o momento de reorganizar isso. Começar a dar a César o que é de César. Se a pessoa oferece pouco, você também não precisa oferecer tudo. Se a troca é superficial, você não precisa entregar uma profundidade que o outro nem está disposto a construir. Isso não é frieza, isso é equilíbrio, isso é reciprocidade. Também apareceu muito forte essa necessidade de antecipar as necessidades dos outros, porque muitas vezes você resolve problemas que nem chegaram até você. Você já imagina o que a pessoa precisa, você já tenta aliviar a carga dela, você já assume responsabilidades que nem eram suas, e você faz isso de forma tão automática que muitas vezes nem percebe. Só que agora o sistema precisa aprender uma outra coisa. Cada pessoa também precisa viver os próprios processos, cada pessoa também precisa resolver aquilo que a vida colocou diante dela. Você não precisa passar na frente de todo mundo para resolver tudo, até porque quando você faz isso, acaba sobrecarregando a sua própria caminhada. Então comece a observar esse impulso. Quando ele surgir, pare. Pergunte para si mesmo: isso realmente me pertence? Ou eu estou assumindo algo que pertence ao caminho de outra pessoa? Essa simples pausa já começa a mudar muita coisa. Também veio muito forte uma energia de autovalorização, porque no fundo, toda essa leitura fala de valor, de quanto você acredita que merece receber, de quanto você acredita que merece ocupar espaço, de quanto você acredita que merece ser lembrado, ser escolhido, ser respeitado, ser bem tratado. E isso, Capri, começa dentro, não porque você vai repetir frases positivas, mas porque você vai começar a agir de acordo com essa nova compreensão. Você deixa de negociar o seu próprio valor. Você deixa de aceitar migalhas como se fossem um privilégio. Você deixa de acreditar que precisa trabalhar para receber aquilo que deveria ser natural. E aos poucos esse novo sistema começa a produzir uma colheita diferente.
Talvez no começo tudo pareça estranho, porque o sistema antigo oferecia uma falsa sensação de controle, você já sabia qual seria o resultado, sabia que iria se esforçar muito, sabia que iria carregar muito, sabia que no final receberia pouco, era ruim, mas era conhecido. Agora não. Agora você entra num novo caminho e todo caminho novo traz imprevisibilidade. Só que é justamente nessa imprevisibilidade que mora a possibilidade de viver algo completamente diferente. Por isso, não tenha medo quando esse novo sistema começar a produzir resultados que você nunca viveu antes. É exatamente isso que as cartas estão mostrando. Você não está sendo chamado para fazer mais, você está sendo chamado para fazer diferente e principalmente para permitir que a vida também faça parte dela, porque durante muito tempo você tentou carregar praticamente tudo sozinho. Agora chegou o momento de experimentar um fluxo mais natural, um fluxo onde você continua sendo quem é, mas sem precisar provar o seu valor o tempo inteiro, sem precisar conquistar o básico através do excesso de esforço, sem precisar transformar amor, respeito, carinho e reciprocidade em algo que precisa ser comprado. Tudo isso também pertence a você, Capri. E essa leitura veio justamente para te lembrar disso. Bom, Capri, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu a carta O Mestre. Eu vou fazer a leitura dessa carta porque achei que ela fechou perfeitamente esse SOS que veio para você. Então, vou fazer a leitura desse trecho. Vamos lá. O Mestre. Além da mente, existe uma percepção intrínseca, que não vem de fora e não é uma ideia. Nenhuma experiência científica até hoje conseguiu localizar um centro no cérebro que corresponda a essa percepção. Todo o trabalho da meditação se resume em nos tornar consciente de tudo que é mente e em romper a identificação entre nós e ela. Essa separação é a maior revolução que pode acontecer ao ser humano. Assim você conseguirá fazer e vivenciar apenas aquilo que o torna mais alegre, que o preenche, que lhe dá contentamento, que transforma a sua existência em obra de arte, em beleza. Mas isso só é possível se o Senhor dentro de você estiver desperto. No momento, ele dorme, e a mente, a serva, desempenha o papel do Senhor. Ora, essa serva não é sequer sua serva. Foi criada pelo mundo exterior, obedece ao mundo exterior e às suas leis. Quando se torna uma chama, a percepção consome inteiramente a escravidão que a mente engendrou. Não há bênção mais preciosa que a liberdade, que o domínio do próprio destino. Bom, Capri, eu achei que essa leitura fechou perfeitamente o seu SOS, então fica essa mensagem para ajudar você nessa nova fase e principalmente a dominar o seu próprio destino. Bom, eu espero de coração que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada pela sua companhia. Se essa leitura fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu comentário. Eu adoro saber como essas mensagens chegam até vocês. Um grande beijo, um forte abraço e eu te encontro nas próximas leituras. Até mais. Tchau, tchau.